Porque com essa obtenção, você vai conseguir falar em inglês. Vai chegar um tempo que você já vai ter feito tantos diálogos, cada semana nós fazemos um diálogo. Vai chegar um tempo que você vai ter feito tantos diálogos que você vai falar, professor, já tudo que está passando eu já sei. Para poder entrar em um grupo onde você, nesse grupo, vai conversar somente em inglês e vamos orientar você para você poder ouvir rádios. Rádios de Nova York, de Los Angeles. Você digitando no Google Rádio Nova York, vai aparecer várias rádios. E aí você vai estar entendendo tudo que vai estar sendo falado na rádio, as músicas, os repórteres falando, e você vai estar conversando no grupo em português, quando você chegar nesse estágio. Aí sim, aí você então dá como curso seu tendo sido concluído. Bom, então falar em diálogos, né? Toda semana nós fazemos então essa parte da aula em diálogos. Nós vamos fazer um diálogo que você chegou na, na no aeroporto de Nova York. Então você chegou no aeroporto de Nova York e você vai falar com alguém pelo WhatsApp, por vídeo, por escrito. Você vai falar: acabamos de chegar no aeroporto de Nova York. Nós, we, o W e o W tem o som de U e o E tem o som de I. Então, nós, we. O americano tem uma cultura diferente do brasileiro. Por exemplo, quando você está em um local, você está em uma lanchonete, você está em um show, você está em uma igreja, ou você está na piscina, você fala, vamos embora. Ou você fala, vamos. Você tem essa cultura de falar vamos, ou de falar vamos embora. Já o americano, a cultura dele é de falar, vamos. Está afastando do lugar, eles não, é a cultura deles. Então, o americano tem uma cultura de falar, chegar, e eles falam, chegamos há pouco. Então, há pouco, just. O D e o J tem um som, o J tem um som de D e J, o U tem um som de E, o S de S e o T de T. Então, just, just. Significa há pouco. Chegamos, arrived, arrived. No, at, at. Aeroporto, nós sempre inverte o adjetivo com o substantivo em inglês. Então, aeroporto de Nova York em português e em inglês, Nova York, aeroporto. Aeroporto, você fala airport. Só que ao invés de você falar dessa forma, com o R normal, você, você enrola a língua no R para o seu inglês ficar mais bonito. Você fala airport. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu estou preocupado com a internet. Estão ouvindo bem? Yes. Yes.
aqui direitinho onde eu parei na aula, porque o diálogo, às vezes, em uma turma avança mais, em outra turma avança menos. Eu não lembro se eu passei para vocês essa frase na quinta-feira. Eu passei, nós acabamos de chegar no aeroporto de Nova York. Eu, os números cardinais, não ensinei? Como se faz o sexto, o sétimo, acho que eu ensinei até o oitavo, né? Yes. Sim. E nós chegamos a entrar na loja da Nike? Eu acho que não, né? Sim, positivo. Entramos na loja da Nike? Deixa eu ver aqui. E nós chegamos a entrar na loja Dolce Gabbana? E perguntar o preço da bolsa, da blusa. Na loja Dolce Gabbana, acho que não, né? Não. Não. Então vamos para ela, então. Aí você está na Quinta Avenida com mais uma pessoa e você vai falar para essa pessoa: vamos para a loja Dolce Gabbana. Então vamos. Toda vez que você quiser falar vamos, você vai usar essa expressão, que é a expressão utilizada para vamos, e você vai ouvir também todo mundo usando essa expressão, que é let's go. Uma expressão bem fácil. Vamos, let's go. Para, chu. O T tem o som de T, o O tem o som de A. D. O T e o H tem o som de D e o E tem o som de D. Então, para, a, to, D. Dolce é o nome de um dos donos da Dolce Gabbana. São dois donos, né? Por isso que o nome da loja é Dolce. Se você fizer uma empresa, a constituir uma empresa em sociedade com uma outra, você, Fábio, vai abrir uma empresa com a Cristina Dolce Gabbana é uma das lojas mais famosas do mundo. Lá está custando R$ 7.300. Aí você vai perguntar: vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem se eu não falasse o go, só let's to the Dolce Gabbana. Em um diálogo, tudo bem. Agora, em uma prova, eu aconselhava você falar dessa forma. Que está escrita. Tá. Quanto? Sempre que você for perguntar quanto, na contextualização de quanto custa, o tem o som de A, o W tem o som de U. O M tem o som de M, o U tem o som de E e o X de X. É o verbo to be, is. Bolsa, bag. O B tem o som de B, o A de E e o G de G. Bag. Quanto é a bolsa? How much is? Faltou o D aqui.
D. Aí, a americana é aquela cultura de você estar num lugar, você fala, vamos sair daqui, vamos embora, e eles falam, vamos dar o fora. Lembra que você fala, eu quero, então são culturas diferentes de falar, mas que têm o mesmo sentido. Aí você falaria, a bolsa é tanto, e eles já falam assim, isto é tanto. Então eles usam muito isto e o disto. Aí eles, você fala, eu gostei. Eles falam, eu gostei disto. Então eles usam muito o isto e o disto. E o isto é it. Da mesma pronuncia. O verbo to be is também, da mesma forma que se escreve, da mesma forma que se pronuncia. Is 5.800 reais. 5.800 reais. Gente, se fosse dólares, nós iríamos mudar. Onde tem ponto, nós iríamos colocar vírgula. E onde tem vírgula, nós iremos colocar ponto. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Se o áudio ficar ruim, vocês me avisam, por favor, tá? Beleza. Ponto, e aqui a vírgula, porque é em reais. Então ele vai falar 5.000 and, que é eight, que é 8, e 100, que é 100. Então, 8 mais 100 faz 800. And 100 reais. Para falar o reais, você fala somente com o som do i, muda só do reais para o reais. E enrola a língua no R. Ao invés de falar reais, fala. Bom, então você perguntou quanto é a bolsa, ele te respondeu quanto é a bolsa. Aí você vai perguntar quanto é a sandália. How much is the sandal? How much is the sandal? E ele vai falar, isto é 7.750 reais. Então, isto é is. 7, 7.000, 7.000, e 700, 7 de 7 e 100 de 100. Então, 700, 700. And e 50
fifty. Reais, reais. Aí você quer saber quanto é o vestido. Quanto é o vestido? How much? Gente, O professor gente, tá normal, né, velho? o outro tão bons? Tranquilo. Positivo, positivo. Sim. Is. O. D. Vestido. Dress. Da mesma, a língua no R fala dress. Tu é 15.750. Esse é o valor de um vestido atual lá mesmo, tá, gente? Eu olhei nos preços. Aí eu trago sempre os preços reais. São realmente grifes muito. A grife do Dolce Gabbana é muito cara. Então é 15.000, 700. Nós podemos tanto colocar o and aqui, aí entra aquela questão que a aluna perguntou no início da aula. Eu poderia ocultar o D? Podemos. Em uma conversa, em um diálogo. Mas em uma prova nós teríamos que colocar tanto o D e teríamos que colocar o AND aqui também. 7.750, vamos falar 7.750, que é uma cultura de se falar. 750 reais. Bom, então você está na Quinta Avenida durante o dia. Você está lá durante o dia, porque a loja da Dolce Gabbana, a loja da Nike, ela funciona durante o dia. Aí você está lá durante o dia. E você agora quer ir passear na loja da Apple. Lembrando que as lojas na Quinta Avenida são as lojas mais famosas do mundo. A Quinta Avenida é a avenida mais famosa do mundo. Então lá está a Microsoft, tá a Apple. Aí você falou, vamos na Apple, mas você está durante o dia. Mas você poderia ir na Apple durante a noite, porque ela fica aberta 24 horas. Aí você falou então, lembrando que na nossa imaginação, no nosso diálogo, você está com mais uma pessoa. Aí você falou com essa pessoa que você está passeando lá na Quinta Avenida. Vamos a Apple. Aí você vai estar observando que ao invés de estar escrito loja Apple, vai estar escrito loja Apple Retail. Por que retail? Retail é de varejo. E como a loja ela vende atacado para as grandes lojas do mundo todo, é exemplo no Brasil das lojas americanas, Carrefour, então ela tem as lojas que vendem só em atacado. E essa lá na Quinta Avenida vende no varejo.
Então, Apple, que é o nome da loja. Store, que significa loja. E retail, que significa varejo. Então, para falar vamos, toda vez que você for falar vamos, você vai falar let's go. Let's go. A, to, the. To. E vai ser escrito da mesma forma, porque é nome próprio, então não muda em português. Loja. Store, nós poderíamos aqui em português mudar para loja. Podemos, fica melhor. Retail. Retail. E loja, store. Da mesma forma que se escreve, da mesma forma que se pronuncia, só não pronuncia o E. Muitas vezes você vai observar que em inglês, né, quando o E está no final da palavra, ou ele é mudo ou ele tem um som de I. Nesse caso ele é mudo, então fala store. Só que ao invés de falar store com R normal, fala com R do caipira, store. Então, let's go to the retail store. Aí você convidou a pessoa que está junto com você para poder ir na loja da Apple. Aí a pessoa falou assim: sim, vamos. Aí, ao invés da pessoa falar e app utilizado no nosso diálogo, nós vamos fazer bairro popular e lá se usava falar app. Então, os e alta classe social, antigamente o que era só do bairro popular, hoje em dia é tratado como uma informalidade. Então, você está com o familiar seu passeando na Quinta Avenida. Aí você não precisa de usar a formalidade, falar e é em um local que existe uma formalidade. Aí você vai falar yes. São três formas de falar sim. Estende a fonética no E. Fala yeah. Como que você falaria yeah? Nós vamos chegar daqui a pouco no hotel. Aí você vai chegar no hotel, você vai descansar, vai ligar a televisão. E aí você vai assistir a televisão, depois você vai falar, estou descansado. Você vai falar com a outra pessoa, vamos para Broadway? Aí a pessoa, em vez de falar yes ou yep, que dá uma contextualização de uma fala dessa tonalidade que eu falei, a pessoa fala yeah, com uma impulsão, porque ela vai ficar super feliz de ir. Então, yeah, com a impulsão, yep informal e yes formal. E para você falar vamos, como que você fala? Let's go. Como se tivesse feito um gol mesmo no futebol. Então, let's go, como se você tivesse feito um gol mesmo no futebol. Bom, gente, a loja da Apple, ela tem 3 donos. E eles colocaram o nome de Apple porque inicia com a letra A. Lembrando que o alfabeto nos Estados Unidos também inicia com a letra A, assim como no Brasil. E quando
alguém fosse buscar no Google celular, ia encontrar eles em primeiro lugar, pelo fato do Google estar em ordem alfabética. Essa foi uma das questões que fizeram eles definirem o nome de Apple. E Apple significa maçã. E por isso que nos eletrônicos tem uma maçã mordida. E qual a simbologia da mordida da maçã? O Adão, quando mordeu a maçã, ele passou a ter conhecimento de coisas que ele não tinha. Então, eles quiseram contextualizar que você, com um iPhone na mão, você tem acesso a coisas que você não tinha pessoalmente, ou através de um Android, contextualizando que teria mais recursos do que um Android, o iPhone. Aí você entrou, então, na loja da Apple. Aí você perguntou para o vendedor, qual o último lançamento de vocês? Aí qual? What? O W tem o som de U, o H é mudo, o A tem o som de A e o T tem o som de T. Só que ao invés de você falar what com o T normal, você fala com T com a língua no céu da boca. What? O D. D. Último lançamento. Nós vamos colocar a tradução aqui como mais recente lançamento. É ladies. Ladies. Lançamento é release. Gente, o exercício, eu nunca gosto de cobrar muito do aluno, porque às vezes o aluno não tem tempo para poder fazer e já se dá por satisfeito com o aprendizado que ele adquire na aula, e por mim tudo bem, eu entendo. Eu entendo esse perfil do aluno, esse perfil de alguns alunos, respeito e inclusive admiro. Agora, eu tenho como prática de incentivar a fazer os exercícios, conhecimento a mais. E aqui no release, eu vou trazer, ele é um verbo regular. Os verbos regulares em inglês, tanto no particípio do passado quanto no simple present, eles são adicionados o ed no final. Como esse já tem o e, ele acrescenta somente o d. Quando tiver o e, acrescenta somente o d. Quando não tiver, acrescenta o ed. Aí eu vou trazer uma lista e uma apostila e vou pedir para vocês copiar todos esses verbos no caderno de vocês. Aí quem puder copiar também os vocabulários que eu coloquei ontem, que eu vou colocar amanhã, coloquei hoje, também eu incentivo, sim. Agora, aí nós lançamento. Se nós falar em inglês, ele corresponde ao pretérito mais perfeito em português. Bom, então, of. Escreve OF, mas fala OV. Of. Você é o mesmo you que significa vocês. Não muda, né? Acrescenta o S. You já significa você e significa também vocês. Então ele perguntou, você perguntou,
qual o último lançamento de vocês? Aí ele vai responder: iPhone 15 Pro Max, lançado em setembro. Foi lançado o mês passado, iPhone 15 Pro Max. É da mesma forma que se escreve em português. Lançado, lembrando que vai ser a mesma palavrinha lá de cima, só que nós vamos acrescentar o D. Então, para fazer o lançado, para fazer o trabalhado, para fazer o estudado em inglês, quando o verbo for regular, você vai acrescentar somente o ED. Quando ele já tiver o E, como é esse caso, você acrescenta somente o D. Então, o ED faz o lançado, trabalhado, estudado, comido, o bebido, eu tinha bebido. September. Aí você perguntou: qual é o preço? Qual? What? É is. O de. Preço. O R de R. O I tem o som de I. O I também tem o som de. Você tem isto, que ele sempre fala. Isto é 10.999 reais. A gente trocar, no lugar que tiver ponto, vai ter vírgula. E no lugar que tiver vírgula, vai ter ponto. Como é reais, ponto e vírgula. Então, você vai falar: it is 10 de 10, thousand, thousand de mil, então 9.000, 9,000, 8.000, 8,000. 900, 9, 100, 9, 9, 100, 100, 900, 900, 800, 800, 700, 700, e and 99 reais, 99 reais. Bom, gente, realmente esse é o preço atual dele na loja lá na Quinta Avenida. Eu vi o valor pelo site. Aí você vai falar: eu vou levar. Eu, ai. Como está no futuro, eu vou levar, está no futuro, eu levarei. Você vai acrescentar o will. Toda vez que tiver contextualização de futuro, você vai colocar o will. Então, eu bebo, I drink. Eu vou beber, I will drink. Eu como, I eat. Eu vou comer, I will eat. Levar é take. Só que você faz um charme na hora de falar, ao invés de falar take, você fala check. Então você falou que você vai levar. Aí o vendedor perguntou para você: qual é a forma de pagamento? Qual? What? É is. A de. Forma de pagamento. Method
Do mesmo jeito que se fala em português, se fala também em inglês. Só não tem o O no final, mas o, o, o compreendimento do som dá o compreendimento do O também. Method. Method. The of. O O tem som de o F tem som de V, não of. Pagamento, o A tem som de E, no alfabeto A tem som de E também, e o restante tudo tem o som da mesma forma que se escreve. Então, forma de pagamento, payment. E aí, você vai tirar a sua onda. É o cartão de crédito mais cobiçado e mais famoso no mundo. E ele é sem limites. Então, nós temos cartões que têm o limite de 1 milhão, cartões que têm limite de 2 milhões. Já o Centurion, não. O Centurion, ele é. Então, você parcelado no Centurion, por quê? Centurion. Centurion significa centurião. E o centurião, em uma hierarquia mais do que o capitão. Ele é um comandante da primeira corte. E aí, gente, eu acabei misturando aqui a forma da escrita com a forma da aprender. Aí eu não vou perder tempo corrigindo, não, porque eu tenho, o objetivo é você entender e eu tenho certeza que você conseguiu entender. Lembrando que qualquer coisa que você não entender, você pode perguntar aqui na aula, você pode perguntar no privado, pode perguntar a qualquer horário, pode ser meia-noite, 1 hora da manhã. Às vezes eu estou acordado, eu respondo. Se eu não estiver acordado, eu respondo no dia seguinte, mas não tem hora não. Pode perguntar pela manhã, pela tarde, qualquer horário, o horário que for melhor para vocês. Se eu demorar a responder, você leva em consideração que às vezes eu estou um pouquinho ocupado, mas tem hora que eu respondo logo no mesmo momento. Mas pode ter certeza que eu respondo. Parcelado. E se você fosse falar que seria a venda, você ia falar in cash. Gente, ali na resposta de 99. Então, carece nós pegarmos esse gancho e explicarmos que 91 seria 91, 92 seria 92, 93 seria 93, e assim vai. E assim vai. É 95, 95, 96, 96. Bom, gente, então vocês compraram o iPhone e pagou. Você tá chique, hein? Você comprou o iPhone na Quinta Avenida, na loja da Apple. Bem, Como é mesmo quando for à vista? em cash. Em cash. Em cash. E aí,
só compra. Já passeou na Dolce Gabbana? A Saks é uma loja que vende desde produtos populares como grandes marcas. Lá vende Armani, vende Calvin Klein, vende Ray-Ban. E aí você falou, vamos para a Saks, e são 10 andares, é uma loja gigantesca. Então vamos, let's go para to the. E Saks, da mesma forma que se escreve, da mesma forma que se pronuncia. Gente, novamente eu misturei aqui a fonética com a escrita, mas você já tem essa compreensão. Então, fala Saks. Aí, nós vamos ver os preços da Ray-Ban, masculino e feminino. Aí, parece eu explicar para vocês como fala homem, homens, mulher e mulheres, para poder explicar os óculos masculinos e femininos. Então, vamos lá. Homem, homem. O M tem o som de M, o A tem o som de A e de E. Então você não vai falar man só com o som do A, não. E nem men só com o som do E, não. Você vai falar o som do A e do E junto. Você vai falar man. Você vai esticar os sons das vogais com os circunflexos. Então você vai falar man. Aí quando você for falar somente, quando você for falar homens no plural, aí você não vai misturar a extensão. Você vai falar somente o E. E aí você vai falar man, man, man. O mesmo vai ser procedente para as mulheres. Então, mulheres. Vou colocar primeiro mulher, né? Depois eu coloco mulheres, né? Então, mulheres, você vai acrescentar somente onde o. E da mesma forma, então você vai falar woman, woman, misturando o com o e. Agora, quando você for falar mulheres, você vai fazer o mesmo que você vai falar men e vai também diferenciar no início. No início, e. Então vai ser women, women, women. E aí, então nós vamos estar falando óculos masculino e óculos feminino. Então, óculos, vendo os preços dos óculos masculino e dos óculos feminino. Não precisa do S não, só o masculino já tá bom. Então nós vamos colocar o $151. Aí você vai fazer isso daqui, ó. Vai colocar homens no plural, vai colocar o apóstrofo e o S. Por que o apóstrofo e o S? O apóstrofo e o S sempre é colocado em algo que você possui invertido.
O celular é da Natiele, em português. Em inglês, Natieles celular. A caneta é da Cleice, em português. Em inglês, Cleice's celular. Então você inverte, coloca o apóstrofo e o S. Então, masculino, o sol em inglês é sun. E aqui, $151. Aí, perguntar, quer saber, está lá escrito para você ver, para você saber o preço dos óculos feminino. Aí vai inverter women sunglasses. Gente, eu vou pedir você no grupo para a gente poder registrar a frequência de vocês e vou desejar para vocês boa noite e até quinta-feira. Good night. Good Good night. night. Good night. Good night, filha. Good night.